Bom dia, pessoal. E aqui da frente do Castelo de Ponferrada, a gente se despede de Ponferrada, uma cidade muito bonita, uma cidade muito bacana. Cidade que vale a pena ser conhecida, assim, não é uma cidade tão grande, mas uma cidade muito legal, assim, muito bonita. Principalmente com esse castelo templário aqui, dá um charme especial na cidade. Agora são 7 horas da manhã. Hoje a gente sai rumo à Vila Franca del Bierzo. São 24 quilômetros daqui até lá. Aqui tá amanhecendo, agora tá meio friozinho, tá 5 graus. E o trajeto de hoje é mais tranquilo, trajeto mais plano. Que amanhã, na verdade, a gente vai sair do plano aqui e vai subir lá para cima de novo, vai ter uma grande altimetria. Mas hoje é um trajeto bem tranquilo. Eu quero ver se eu fico no albergue Ave Fênix lá, do Jesus Rato, que é um senhor de 80 e poucos anos, que é um dos albergues hoje em atividade no caminho mais antigos que tem ainda funcionando. Ele é um albergue por donativos, e aí eu quero ver se eu consigo ficar lá, senão procuro outro albergue. E aqui nós vamos começando o nosso caminho hoje com a graça de Deus. E olha, aqui também é uma coisa interessante do caminho, ó. Tu vê ali, ó, a marcação, ó. Tem parte do caminho que marca ali, ó, para quem vai de bicicleta, para a esquerda, para quem vai de a pé, pela direita. Então, às vezes o caminho ele bifurca, porque tem partes de... Aqui é dentro da cidade, mas tem partes dentro das trilhas lá que ele bifurca porque ele coloca a bicicleta numa estrada mais tranquila para ela andar, mais espaçosa, numa estrada onde assim, aonde os carros passam. E o peregrino que vai a pé, eles colocam no local onde seja o lugar mais fechado, mais trilha, que é o lugar onde o peregrino tem que caminhar. Então, bom dia a todos. Até mais tarde. Meus amigos, ó, hoje o trajeto é assim, ó. Hoje, deixando as torgas, uma estradinha aqui onde vem carro, vai carro, e não tem um lugar específico para o peregrino caminhar como tinha as outras vezes, mas faz parte do caminho. Mas eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a história do caminho. Porque a história do caminho não é só a questão baseada na descoberta do túmulo de Santiago lá no século XII, que o rei de Astúrias foi até lá, mandou construir a capela em homenagem a Santiago. O caminho já começa antes, lá na época dos celtas, que era o povo que habitava aqui nessa região da Espanha e que fazia já esse caminho aqui pelo paralelo 42 como um ritual iniciático de sair caminhando e atravessar a Espanha a pé, com a crença de que se tu fizesse essa peregrinação, tu mudaria de vida, tu sairia como tivesse uma vida, uma coisa quando tu saiu, e quando tu chegasse a Finisterre, lá tu seria como se tu tivesse morrido e ressuscitado para uma nova vida. Então era um período iniciático para os celtas. Depois dos celtas vem a entrada dos romanos na brincadeira. Aí os romanos vêm, dominam toda a região, assim como dominaram boa parte do mundo antigo, e incorporam a questão da religião católica, cristianismo, dentro da cultura celta. E aí começam a difundir seus ensinamentos, sua cultura, toda a história que Roma fez no mundo todo. E também depois, junto com Roma, aí vem a descoberta do túmulo do apóstolo Santiago, lá em Compostela, no século XII, que o próprio rei de Astúrias, aqui da Espanha, saiu em peregrinação para ver o túmulo do apóstolo e mandou construir a primeira capela
de Compostela lá em homenagem a ele. E assim começam as peregrinações a Santiago de Compostela. Aí com essas peregrinações que haviam iniciado, começa também a questão de ter muito roubo, assalto, esse tipo de coisa no caminho. Aí entra no caminho os templários, que vêm para cá, que já protegiam os peregrinos cristãos que iam para Jerusalém peregrinar. Eles vêm para cá para poder dar segurança e defender os peregrinos nas regiões aqui onde tinha mais a questão de assalto, esse tipo de coisa, né? E tu vê o quanto os templários foram importantes, não só aqui no caminho de Santiago, mas para a humanidade toda. O sistema hoje que a gente conhece, bancário, querendo ou não, foi inventado pelos templários, porque os templários eram uma ordem que quando o cara saía, vamos dizer, de Roma, fosse peregrinar a Jerusalém, o cara pegava, falava com os templários, deixava lá uma quantidade de, vamos dizer, de dinheiro e dizia, ó, eu tenho X. E o cara, quando chegava lá em Jerusalém, podia sacar a mesma quantia de dinheiro que ele tinha deixado lá na saída dele em Roma ou em outro lugar. Então, os templários fizeram muita coisa que a gente usa no mundo até hoje. Fora a questão que foram uma dinastia que se tornou muito mais rica do que muitos reinos aqui da Europa, né? Chegaram a ser mais ricos que o rei da França, o rei da Espanha. Eles eram muito poderosos, os Cavaleiros de Cristo. Mas era uma instituição que as pessoas só podiam entrar se eram solteiros, se eram homens, se acreditavam em Deus, e também eles não tinham fins, onde assim, lucrativos, eles não se importavam com o dinheiro. Eles faziam aquilo pela questão de proteger mesmo. Depois, quando os reis aqui viram que eles se tornaram muito poderosos e eles respondiam ao Papa, o rei da França acabou querendo eleger um Papa aí, não foi um cara muito bacana na história, começou a fazer as coisas erradas, aí depois no fim acabou conseguindo trazer o Papa lá para a França, acabou mandando exterminar os templários, queimaram Jacques de Molay numa fogueira, que fez uma profecia que o Papa iria morrer naquele ano e que o rei não teria descendentes. E foi isso que aconteceu. E a etapa de hoje é assim, ó. A gente começa o dia lá com muito carro, muita trânsito, atravessa ali algumas cidades, sempre por estradas. Pouco tempo a gente ficou assim na estrada de chão, ou nessas estradinhas mais vicinais. Mas nem por isso agora deixou de ficar bonita a etapa. Olha só que coisa mais linda. Cheio de montanha ao redor, torres de transmissão, vinhedos, ó, muito vinho, muita uva aqui, ó. E amanhã a gente vai para cima desses morros aí. Amanhã a gente sobe ao Cebreiro, que é uma etapa muito importante do caminho também. E é uma etapa que a gente sobe 800 metros amanhã. Só lá nos Pirineus a gente subiu e ganhou mais altimetria do que a subida de amanhã. É uma etapa bem dura. É mais longa que os Pirineus. E acredito que tem a mesma dificuldade. Apesar de que nela tu sobe esses 800 metros aí praticamente em 10 quilômetros. Então 8 quilômetros. Então ele tem uma pendência de 8 a 10% aí. Para quem é de Erechim aí, lá quem sai da Cantina Trentin vai começar a subir ali o Valverde, que se chama, quem anda de bicicleta. Ali tem em torno de 10 a 12 aquele pedacinho. Então amanhã a gente vai encarar 8 quilômetros daquele jeito ali. Agora eu cheguei aqui, ó, em Vila Franca del Bierzo, e vou ficar hospedado aqui nesse albergue
Albergue do Jesus Rato. É um albergue dos mais antigos aqui do caminho de Santiago de Compostela. É um albergue que tu... É o Ave Fênix, ó. Hoje tu paga 10 euros para 10 euros para te dormir, e depois tu paga mais 10 euros e tu tem a janta e o café da manhã amanhã. É um albergue bem característico, bem bacana. Olha, aqui tem uma horta aqui, ó. Tá aí o responsável. E aí aqui a gente vai passar o dia e a noite. Pessoal bem hospitaleiro aqui. É um albergue dos mais antigos do caminho. Olha que lugar bonito, ó. E depois a janta é uma janta comunitária. Todo mundo janta junto. E tem, diz que é um momento muito bacana aqui de religiosidade. Aqui é um lugar bem legal. Não tem tomada nos quartos para carregar telefone, coisa nada, mas tem aí por toda a parte, aí tem lugar para carregar. Mas é um lugar que quem vier pro caminho, aconselho que fique.